Fala pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje vai servir como aquele empurrãozinho que falta para você perder o medo bobo de investir. A gente vai desmistificar algumas questões muito comuns que fazem com que você acredite na segurança do bancão e deixe de ganhar dinheiro em alternativas até mesmo mais seguras. Então pode rodar a vinheta. Medo de perder dinheiro, todo mundo tem. É um viés comportamental já estudado, né? A aversão à perda, inclusive, deixo até como recomendação o vídeo que eu fiz sobre vieses comportamentais. E é super normal, deveria ser assim mesmo, porque o dinheiro é suado, a gente trabalha muito, a gente quer construir riqueza, então o maior medo que todo mundo tem é perder. Agora, esse medo exagerado da perda, às vezes faz com que a gente tenha uma cautela excessiva e acabe até tendo ali o efeito contrário. A gente deixa de ganhar dinheiro por pecar excessivamente por essa proteção ao nosso patrimônio, tá? Temos sim que proteger, temos que estar cientes dos riscos que o nosso dinheiro corre. Só que às vezes a gente corre mais risco e recebe menos e acredita que a gente está protegido. Então esse vídeo inclusive é muito bom para a gente enviar para gerações mais antigas, né? Porque pela minha experiência, os anos que eu estou no mercado financeiro, eu percebo que essa aflição ela tende a ser maior quanto mais antiga a geração. Então, poxa, quando eu vou falar disso com meus avós, até mesmo com meus pais, eu sinto algumas aflições, algumas barreiras que a gente tem que tentar desconstruir. Então vamos lá. Primeira delas é a segurança ali do bancão. A gente tende a acreditar que o nosso dinheiro está mais seguro, mais protegido se ele está sob a tutela do nosso gerente. E nem sempre é assim. Na verdade, na maioria das vezes, não é assim que funciona. Exemplo clássico, tá, pessoal? Poupança. Quem não tem aquele amigo que já cumpre ali a etapa mais importante da acumulação, que ele é um poupador, né? Ele sabe que ele tem que poupar dinheiro, mas ele poupa aonde? Ele deixa o dinheiro na poupança. Ou até mesmo aquele amigo que deixa na conta corrente, não sabe nada de investimento, mas ele poupa e a justificativa que esses amigos trazem é a seguinte: poxa, na poupança eu sei que tá seguro, na conta corrente ali do bancão eu sei que ninguém mexe, então eu tô bem assim. Vamos conversar sobre isso? Qual que é o risco que o seu dinheiro corre ao estar na poupança? Ele corre o risco de crédito daquela instituição financeira falir. É isso mesmo. Se você tem dinheiro na poupança ali ou na conta corrente, você corre o risco da instituição. Porque esses canais de investimento, a conta corrente ou a poupança, é uma forma de captação de dinheiro para o banco. O seu dinheiro não fica ali paradinho, bonitinho, esperando o dia que você quiser usar. O banco está usando aquele dinheiro que você emprestou para ele. E dinheiro que a gente empresta a um baixíssimo custo é ótimo para o banco. Imagina, ele tem que te pagar a rentabilidade da poupança, aí ele pega aquele seu dinheiro e empresta para alguém que quer fazer um financiamento imobiliário, por exemplo, com um juro muito mais alto. E esse é o famoso spread bancário, né? A diferença entre o custo de captação, né? Vou até colocar aqui, custo de captação e o custo do empréstimo, né? O quanto que o banco ganha por emprestar esse dinheiro. Hoje no Brasil a gente tem pouca concorrência, a gente tem poucos bancos atuando ali, então temos um dos maiores spreads financeiros do mundo. E a gente está continuando a ajudar os bancos a manter essa situação no futuro. Então a gente tem que ser inteligente, a gente tem que entender qual que é o custo de oportunidade, né? É óbvio, sempre pesar a segurança do dinheiro. Tem pessoas até que já entendem que ao deixar o dinheiro na poupança ou na conta corrente, ela está correndo o risco daquela instituição falir, né? E aí tem gente que já sabe, inclusive, poxa, mas a poupança não tem a garantia do FGC? Não está protegida, né? Se a instituição falir, beleza, mas eu tenho como ser ressarcido. Perfeito, isso é verdade. Agora, o primeiro ponto é que o FGC, ele não dá conta de pagar todo mundo se a gente tiver um grande evento de crédito no Brasil. Pensa, se a gente estiver falando aqui do risco do Bradesco falir, do Itaú, do Santander, os grandes bancos, né? Se acontecer uma coisa que leve risco a essas grandes instituições, muito provavelmente o Brasil está em risco, numa grande crise financeira, e aí certamente o FGC não vai ter fundo suficiente para honrar todos aqueles depósitos. Então a gente não pode acreditar que tem FGC, então eu estou despreocupado. Tudo bem, eu aceito o argumento e concordo que o risco desses grandes bancos falirem é muito baixo. Eu acho até que o risco desses grandes bancos falirem é minimamente próximo ao risco Brasil. Não é esse lado que eu quero justificar aqui. O que eu quero trazer uma luz aqui é que a gente pode ter uma rentabilidade melhor tendo um risco menor ou até mesmo igual. Por exemplo, todos esses bancos permitem que você acesse
a plataforma do Tesouro Direto. A maioria desses bancos nem te cobra mais por acessar esse serviço. Então você poderia, no próprio banco, mantendo o mesmo relacionamento que você já tem, com a mesma conta, tá comprando Tesouro Selic, por exemplo. E aí você vai ser melhor remunerado. Porque qual que é a regrinha da poupança hoje, né? Quando a Selic está abaixo do patamar de 8,5, que não é o caso de hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, quando a Selic está abaixo de 8,5, a poupança vai render 70% da Selic mais a taxa TR, que hoje está em 0,07%. Entende? Que eu já estou travando aqui a minha rentabilidade em 70% do que entrega a Selic? Ou seja, já está na regrinha que o negócio vai render menos. Agora, se a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, a poupança vai pagar 0,5% ao mês mais a TR. Ainda assim vai render menos do que o Tesouro Selic. Veja, a gente acabou de passar por um corte de juro e o Tesouro Selic vai estar rendendo aí, sei lá, 0,85%. Tem que fazer a continha exata aqui, mas vai estar rendendo 0,80 altos ali por cento ao mês, que já é bem mais do que o 0,5% mais TR que a poupança oferece. Então, olha aqui que eu estou contando para vocês. Eu posso ter um risco menor, porque o risco Brasil necessariamente tem que ser menor do que um risco de uma instituição que atua no mercado brasileiro. A gente pode discutir que mesmo assim é um risco muito baixo do bancão quebrar, concordo, mas fundamentalmente o risco do Brasil tem que ser menor. Então eu posso comprar um Tesouro Selic, ser melhor remunerado e correr um risco menor. E aí eu fico com aquela falsa sensação de que deixar na poupança é o caminho mais seguro, quando na verdade não é. Então já fica aqui um primeiro ponto para você mandar ali pro seu pai, pro seu avô, pra sua avó, para pessoas que você conheça que tenham esse tipo de preocupação, que às vezes evitam dar um próximo passo com medo de sair do bancão e correr algum risco que às vezes nem é tão arriscado assim. Outro ponto importante, às vezes a pessoa até entende já que a poupança não é a melhor alternativa em termos de rentabilidade, mas ela ainda tá ali no bancão, dependendo dos produtos que o banco tem a oferecer. Então a pessoa fala, ó, beleza, a poupança rende mal, mas eu não quero sair do banco. E aí a pessoa acaba normalmente, o que eu vejo aqui comumente, é os grandes bancos oferecendo um fundo DI, que é aquele fundo de renda fixa que tem um resgate curtinho, que você pode resgatar todo dia ou até 3 dias úteis, e aí super seguro, né, que tá na renda fixa, e aí você, beleza, ó, já dei um passo, ó, não tô mais na poupança, tô num fundo de investimento, olha como eu sou refinado, né? E a maioria dos produtos bancários, esses fundos DI que os bancos oferecem, de duas uma, né? Ou ele vai investir muito em crédito, que eu acho problemático para um fundo que tem resgate curto, ou ele vai ter taxas altas, que vai fazer com que a rentabilidade seja pior do que você imagina, ou uma combinação dos dois. É um fundo de crédito com resgate curto e que tem taxas altas, de forma que você, no final das contas, ganha bem menos do que 100% do CDI, que é o nosso custo de oportunidade, é o mínimo que a gente deveria exigir para o retorno dessa reservinha de emergência. E aí, enfim, deixou o dinheiro na mesa. E você deixar de ganhar um dinheiro que tá fácil ali para você ganhar, é quase como você perder dinheiro também. A provocação que eu faço, pô, você já tá investindo em fundos de investimento, a estrutura jurídica do fundo, do bancão, te oferece a mesma proteção que a estrutura jurídica de um fundo que esteja ali na corretora. Porque um fundo, ele é criado numa estrutura de condomínio, que é extremamente seguro. E aí, mas o fundo não tem FGC. Não tem, nem precisa ter. O fundo tem os seus próprios mecanismos de proteção. Quando você investe num fundo, você é dono de cotas desse fundo de investimento. Aí, e se a corretora falir? Problema. Se a corretora falir, a corretora é só intermediária. A corretora fez a venda daquele produto, daquele fundo de investimento. Aquele fundo de investimento que está no banco, quando o banco fale, por exemplo, você tem ainda a proteção da estrutura condominial do fundo de investimento. Da mesma forma, e quando você investe num fundo de investimento que está na corretora, você também está correndo o mesmo tipo de risco. Quem faz a venda não te oferece o risco de crédito. Eu investi num fundo que está lá na XP. Pô, a XP fez a venda. O meu dinheiro não está na XP. Se eu deixar o dinheiro parado na conta da corretora e a corretora falir, aí sim, eu tô correndo um risco. Mas eu usei ela como uma ponte, caiu o dinheiro na corretora, daí eu já investi naquele determinado fundo. Perfeito, agora eu tô dentro da estrutura de condomínio, eu sou dono de cotas daquele fundo de investimento. Agora então eu tô preocupado se a gestora falir. Perfeito, se a gestora vier a falir, eu tenho ali uma possibilidade de troca de prestador de serviço. Assim como ali, sei lá, o síndico do teu prédio, né? Eu faço essa analogia com a estrutura condominial. Se a zeladoria do teu prédio deu problema, você vai lá e troca a zeladoria. Tem uma assembleia, você define quem vai ser o novo prestador de serviço. Com fundo de investimento é algo semelhante. Você pode trocar o gestor.
Os cotistas podem chamar uma assembleia, pô, faliu ali o gestor, vamos eleger um novo gestor que vai chegar para tomar conta. Mas agora os ativos estão ali todos protegidos, com um grande custodiante, e eu sou dono de cotas daquele fundo de investimento. Então, ficar no fundo de investimento do bancão não te traz mais segurança em termos de risco de crédito do que você investir num fundo simples de taxa zero que está ali sendo oferecido na corretora. E o que é um fundo simples de taxa zero? É um fundo que vai comprar Tesouro Selic para você, porque é esse o risco que você corre quando você investe num fundo de investimento. O risco da valorização ou desvalorização dos ativos. Então, se eu invisto num fundo que só compra Tesouro Selic, opa, super comportadinho, eu sei como que o Tesouro Selic vai se comportar no futuro. Não vai me trazer grandes riscos. Então, eu vou ter um fundo de taxa zero, e hoje várias corretoras fazem esse marketing de ter um fundo com taxa zero na prateleira para atrair clientes. A XP tem, o BTG tem, a Toro tem, a Orama tem. Você encontra esse tipo de fundo em várias corretoras com taxa zero que vai comprar Tesouro Selic para você. Perfeito. Já está ali muito mais rentável do que o fundo de renda fixa que o bancão tende a te oferecer. Ou até mesmo, se a gente estiver falando desses grandes bancos mesmo, alguns deles oferecem um CDB com 100% do CDI de rentabilidade e liquidez diária. Pode ser também uma alternativa para você pensar. Não sei se todos os bancos estão oferecendo, mas para trazer um exemplo aqui, o Itaú eu sei que hoje oferece 100% do CDI. Você vai lá, investimentos, renda fixa, um dos primeiros que aparece é um CDB de 100% DI com liquidez diária. Pronto, eu vou ter a rentabilidade de 100% do CDI e eu vou ter um título de crédito que vai me fazer correr o risco do banco, mas é um banco gigante, que Itaú, Bradesco, Santander, risco mínimo de quebrar esse tipo de instituição. E além disso, ainda tem a tão desejada proteção do FGC, que muita gente só se ampara nela, tá? E não considera o risco da instituição. Vou comprar então um CDBzinho aqui de um banco médio, que em vez do 100% do CDI vai me oferecer 105, mas tem o FGC, tô protegido. Não conte com a proteção do FGC de olhos fechados, tá? Considere o risco e a dor de cabeça que você pode ter por passar por um processo de reaver os seus recursos ali acionando o FGC. Inclusive, já que eu toquei nesse assunto da proteção do FGC ou não, quando você for avaliar um título de crédito para colocar um dinheiro que é para reserva de emergência, né, o dinheiro de curto prazo, analise isso, se não tem uma outra opção melhor que vai te fazer correr menos risco e oferecer um retorno apropriado, porque eu sou dessa filosofia, eu já gravei outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, que o dinheirinho da reserva de emergência, ele não precisa ter a maior rentabilidade do mundo, ele precisa render o custo de oportunidade, que para mim é 100% do CDI, e correr um risco baixíssimo. Mas a Nuconta oferece também o 100% do CDI. Tá, mas a Nuconta tem duas modalidades, né? Dá uma fuçada lá na própria configuração da Nuconta. Você tem a Nuconta que investe em RDBs, que aí corre o risco de crédito da Nu Financeira, ou você pode desligar lá nas opções da sua Nuconta essa opção do RDB, e aí a Nubank vai ser forçada a aplicar o seu dinheiro em títulos públicos. Pronto, aí eu já deixei um pouco mais seguro o negócio. Então, minha cabeça funciona assim, cara, tudo bem, o Nubank tem a conta remunerada, mas está no RDB, então eu não vou correr o risco do RDB para ganhar os mesmos 100%. Eu posso ir para o Tesouro Selic, eu posso ir para esse fundo simples de taxa zero, eu posso ir para um CDB de um banco gigante e ganhar os mesmos 100% do CDI, correndo um risco irrisório, tá? Então eu sou super conservador com o que eu monto para minha reserva de emergência. E eu vou correr risco aonde? Lá na minha carteira, né? A reserva de emergência ela precisa ser segura, render o custo de oportunidade e ser acessível a qualquer momento. Porque a gente nunca sabe quando uma emergência pode acontecer. O imprevisto, o nome já sugere, é imprevisível. Agora, na minha carteira, eu me considero um investidor arrojado, eu corro bastante risco, tem bastante renda variável, tem criptoativos, e tudo bem, e eu tolero o risco, eu posso passar por grandes desvalorizações do meu patrimônio, porque eu não vou ficar muito perturbado, mas o dinheiro que está na minha carteira de longo prazo, na minha reserva de emergência, eu não vou ficar aqui disputando qualquer retorno adicional. Mas a minha reserva rende 103% do CDI, e o seu Selic que você está recomendando rende 100%. Cara, é a gente discutir por migalha e correr um risco que pode ali te levar a um grande problema financeiro por conta de 3% do CDI, sabe? Busca rentabilidades elevadas na sua carteira de longo prazo. No que é seguro, curto prazista, preze pela segurança, mas não a segurança excessiva, que é o ponto central desse vídeo de hoje. Eu sou tão focado nessa questão de segurança que eu fico na poupança. Não, eu tô explicando. O risco do título público, ele é menor do que o risco bancário e te oferece um retorno maior. O CDB do banco gigante corre o mesmo risco de crédito que a poupança, mas te paga muito mais. Então equilibre isso, tem que ser seguro,
mas minimamente rentável. E não precisa ser a melhor rentabilidade do mundo. 100% do CDI, eu acho que tá, ó, perfeito aqui para você ficar bem tranquilinho. E o vídeo de hoje abordou esses conceitos que são relativamente simples, tá? Provavelmente você até já saiba de tudo isso. Mas acredite, pessoal, eu trabalho com pessoas físicas, então eu ouço relatos do mais experiente até o iniciante, e essa ainda é uma dúvida comum. Então eu acho importante eu falar sobre isso também. A gente fala de temas mais complexos aqui, mas também é bom ter um espacinho para discutir temas que muitas vezes a gente toma como triviais, que todo mundo já deveria saber, e na prática eu continuo recebendo esse tipo de perguntas semanalmente. Essa pergunta chegou na live com assinantes, essa pergunta chega no meu Instagram, essa pergunta as pessoas me fazem na rua, vou num evento com amigos, falam que eu sou do mercado financeiro, esse assunto surge. Então eu acho que é super pertinente a gente abordar isso. E se você já sabia de tudo isso, não ignore esse vídeo. Manda para algum amigo, eu tenho certeza que você vai ter gente no seu ciclo de amizades, ou um pai, um avô, uma avó, que vai passar por esse tipo de questionamento. Esse vídeo pode ajudar demais a gente não queimar dinheiro, né? Não deixar de ganhar dinheiro prezando por uma falsa segurança que às vezes não é verdadeira. Perfeito? Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para o algoritmo entender que esse conteúdo é relevante para você e você continuar por dentro de todas as novidades que a gente produz por aqui. Por agora, vou me despedindo e volto em breve com mais conteúdos para o canal. Até mais, pessoal!